Bora lá, nação, analisar aqui a imprensa esportiva falando sobre a vitória do Flamengo em cima do Vasco. Tem o Denilson, tem a Renata Fã, tem os comentaristas do programa da ESPN Brasil. Então vamos analisar juntos aqui no nosso canal, mas faz o seguinte, já chega explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo do seu grupo de WhatsApp. Se você não está inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque assim sempre você vai estar recebendo as notícias e informações do Mengão, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias do Flamengo. Definiu a parada, segunda vitória no comando do Tite, e o Flamengo volta a mostrar força, tá ali atrás do Bragantino, e o Vasco, preocupação. Era a primeira vez deles no Maracanã nos novos empregos. Trajes de gala e combinando. Tite e Ramon Dias nunca tinham vivido um Flamengo e Vasco. A dupla conheceu o clássico dos milhões em dia de casa cheia. Quase 70 mil pessoas no estádio e um jogo disputado. Só no primeiro tempo, foram 7 chutes a gol de cada lado. O Flamengo chegou a tocar na trave 2 vezes. Primeiro na cobrança de falta de Arrascaeta. E depois nesse cabeceio de Fabrício Bruno. O zagueiro obrigou o Léo Jardim a fazer 2 defesas. Mas foi o uruguaio quem criou mais chances e passou perto de abrir o placar. Do outro lado, Verratti travava um duelo de argentinos com Rossi. Sabíamos que o Verratti é um jogador que está sempre na área, sempre procura os lances, os cruzamentos, da metade para trás da área. Então sempre temos que estar concentrados os 90 minutos. A essa altura, o Vasco era melhor em campo, pressionava o adversário. Tite mostrou que conhece bem o elenco que tem. Gabi tinha entrado há pouco na vaga de Pedro. Os que entraram trouxeram esse componente. E como é bom e como é importante a equipe, mais do que tu ter peças de reposição imobilizada e treinada para executar a função, que foi o caso do Gabi. Thiago Maia enxergou o camisa 10. Gabriel bateu cruzado e na sobra, Gerson não desperdiçou. Jair ainda teve a chance do empate. Gabriel Peck também, mas não foi suficiente. Fim de jogo, 1-0. Com a vitória, o Tite mantém 100% de aproveitamento à frente do Flamengo e volta a dar esperança ao torcedor. Do outro lado, sem levar pontos aqui do Maracanã, o Vasco está de volta à zona de rebaixamento. Complicamos eles, mas infelizmente não conseguimos empatar ou ganhar. Me sinto orgulhoso pelos jogadores, clube e torcedores, porque vamos competir até o final, porque não estamos longe. Realmente não está longe. Apenas 1 ponto separa o Vasco do Goiás, primeiro time fora do Z4. Já no Flamengo, a distância para o líder caiu para 9 e o sonho de título ainda existe. Cara, a gente não vai desistir nunca, sabemos que a gente sempre vai torcer pro líder tropeçar, né? A gente tá fazendo o nosso, obviamente não adianta também a gente torcer por da frente estar perdendo e a gente não tá ganhando. Graças a Deus a gente tem 2 vitórias, 2 jogos consecutivos, né, na estreia do Tite, então a gente tem que sonhar assim, eu acho que a gente não pode desistir nunca. Restam 10 jogos pela frente, muita bola vai rolar. Fica na bagagem dos experientes treinadores o primeiro clássico dos milhões. Pois é, Dedê, aí é que tá. Você estava comentando enquanto a matéria rolava sobre o Vasco, que vem jogando bem, não ganhou o jogo, mas vendeu muito caro essa derrota para o Flamengo. Já o Flamengo, outro ânimo, outro astral com a chegada do Tite. O Gerson definiu o placar magro, 1-0, mas 3 pontos. E o Flamengo só não é vice-líder porque o Bragantino está muito bem e conseguiu ganhar do Fluminense. Agora, Flamengo promete incomodar até o final do campeonato, tem qualidade para isso. E o Vasco, que na minha opinião foi a equipe que melhor contratou na janela do meio de ano, trouxe reforços, também mostra mais força. Loirão, um ótimo jogo, os goleiros se destacaram em várias oportunidades, não só o do Vasco quanto o do Flamengo. O gol acontece no melhor momento, na minha opinião, do Vasco dentro do campo, o Vasco com muita personalidade. O Flamengo, em algum momento, oscilou na partida. Quando a gente vê ali o preparador físico ao lado do Tite na coletiva, foi justamente um dos questionamentos, né, da queda de rendimento dos jogadores do Flamengo, mas foi um clássico muito bom. Obviamente, a gente fala aqui muito
de justiça dentro do futebol, né? O empate seria o mais justo aí. A gente tá vendo a jogada do gol, que o Gerson pisando na área, né? Fazendo o gol. O Vasco até esse momento aí tava jogando muito bem. Agora tem um detalhe, né, que a gente vê o Flamengo quando precisa tem um banco de luxo, não é, de jogadores. Por exemplo, ele tira o Pedro, coloca o Gabigol, não é, lança a mão já desde o início do Arrascaeta, que está vindo de recuperação. O Tite tem boas peças, bons nomes. O Flamengo vai brigar direto, aí, principalmente por vaga na Libertadores. E agora a gente sabe que o líder, empatando com o Atlético Paranaense como fez, um jogo muito confuso, começou no sábado à noite, terminou no domingo à tarde, interrupção, simplesmente porque os refletores, a iluminação, a energia não ajudou. Acho que o próprio Flamengo já viu esse filme, né? 2009, 2020 também foram campeonatos que o time não liderou até a penúltima rodada, quando chegou à ponta da tabela e aí confirmou o título na última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas está bem distante ainda, né? São 9 pontos ali de vantagem para o Botafogo ainda. Então, o Thiago Maia ontem até abordou um pouco a questão de sonhar, ainda sonha e tudo mais, mas o Flamengo está querendo a batida do Tite ali, essa titibilidade, ganhando de 1-0, 2-0, bem seguro. Teve as possibilidade do Rossi ali, que ele teve que intervir nos 2 jogos, mas ontem foi um jogo bem disputado, né? Um jogo bem bacana no Maracanã, entre as duas equipes, em que pese pontos distantes do estádio, brigas, etc., leva até morte, infelizmente, mas dentro do estádio uma briga no gogó, bem bacana, 69 mil pessoas, aquele clima mesmo de clássico foi bem legal mesmo, um clima bem acirrado ali, a disputa bem grande entre as duas equipes. Então foi um clássico bacana de se assistir e o Flamengo bem, como eu disse, na batida já se adaptando ao Tite mesmo. No segundo tempo resistiu em alguns momentos às investidas do Vasco e aí conseguiu de fato essa vitória de 1-0, até uma arrancada do Gabigol ali pelo lado esquerdo, recebeu uma bola do Thiago Maia, rolou pro meio e aí o Gerson bateu. Então a primeira vez do Tite comandando o Flamengo no Maracanã, foi um momento especial, ele falou sobre isso depois do jogo. Então o Flamengo nessa batida aí de 100% do Tite, manter isso até o fim do campeonato parece bastante difícil, mas como eu disse, uma tarde de primeira vez no Maracanã, vários tiveram a sua primeira vez no Clássico dos Milhões e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. O doce gosto da primeira vez, sensação que não se esquece. O primeiro Flamengo e Vasco no Maracanã, talvez não para milhões, mas para alguns, e justamente a quem se candidatava a protagonista na história, tanto rubro-negros quanto cruz-maltinos. Era uma tarde de primeira vez no Maracanã, Tite de um lado, Payet do outro, o primeiro clássico dos milhões de cada um. Quem saiu sorridente? Mais uma vez, como no primeiro turno, uma figurinha repetida, lado rubro-negro, de novo com um gol de Gerson. Lá no primeiro turno, o Coringa já tinha guardado o seu, de cabeça, na goleada de 4-1. E muito mudou desde então. Rossi, não mais Matheus Cunha, agora é o goleiro para impedir a bela cabeçada de Verratti, em vez de Pedro Raul. Ambos estreantes no clássico. Fabrício Bruno contra Léo Jardim e a trave era já um duelo antigo. O Vasco pressionava, colocava intensidade, tinha Payet com criatividade. Até Gabigol cruzar na área para o déjà vu rubro-negro. Gol de Gerson. Vá por vá. A explosão vermelha e preta no Maracanã se confundiu com a de Tite. Sensação que definitivamente não se esquece. Com toda uma atmosfera, a emoção ela fica aflorada. Ela é do torcedor, é a nossa também. A gente controla, mas nós somos humanos iguais. Feliz pelo resultado final, que a construção do seu contexto geral, com a sensação de que foi merecedor, isso nos deixa felizes. Se Sampaoli saiu e Tite assumiu, no Vasco foi igual. Barbieri, no primeiro turno, deu lugar a Ramon Dias, com o amargo gosto de um primeiro Flamengo e Vasco, mas orgulhoso apesar de tudo. Vasco pudo competir, pudimos crearle situaciones, pudimos realmente hacer un partido intenso. El resultado justo hubiera sido un empate, porque
Los dos equipos se crearon situaciones, pero estoy muy contento y sé que vamos a pelear hasta el final. Estreias marcam, encharcam a memória para sempre. Na defesa de Rossi, no gol de Gerson, o Flamengo de Tite venceu de novo. Agora o Vasco, no Maracanã, é o doce gosto da primeira vez. Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Então tá aí, o Mengão venceu a partida contra o Vasco. E agora, meus amigos, é o seguinte: o Flamengo vai enfrentar o Grêmio. Exatamente, o Flamengo vai enfrentar o Grêmio. E o Flamengo precisa da vitória para continuar na briga do Campeonato Brasileiro, a vaga pela Libertadores da América. Mas o detalhe é que o Flamengo vai jogar fora de casa. O Grêmio não está num bom momento. Inclusive, até o técnico Renato Gaúcho falou que o Grêmio está vivendo o seu pior momento no Campeonato Brasileiro. É a oportunidade do Flamengo, o Flamengo se aproveitar disso também, fazer os 3 pontos, garantir os 3 pontos e continuar aí tentando se aproximar do líder Botafogo. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.